Lá no capítulo 12, no verso 4, leia comigo do verso 4 ao verso 11. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Ora, os dons são diversos, mas o que, igreja? Mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Mas o que vai dizer o final do verso, igreja? Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ou seja, tudo é Deus, não é o bispo, não é o pastor, não é o diácono, tudo quem opera neste lugar é Deus. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Essa é a responsabilidade da igreja, de pregar o dom da cura. E a outro, vai dizer no verso 10, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. E o verso 11 vai dizer assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, ou seja, como lhe agrada, a cada um individualmente. Só para finalizar, eu vou repetir esse último verso. Mas um só e o mesmo Espírito, um só e o mesmo Espírito, Ele realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe agrada. Nós viemos aqui alegrar e agradar ao Senhor nosso Deus. Por isso, a cada um aqui nessa noite, eu posso garantir que Deus já deu um dom, já deu um talento, já deu uma cura, já deu um milagre, já deu a tua palavra, já nos trouxe até a sua casa, nos convenceu, nos exortou, para que viéssemos ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, fala com cada um aqui, Deus, libera da sua cura, libera da tua unção, libera a nossa restauração, ou seja, nos convence da necessidade de deixarmos as nossas questões de lado para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, para ler a tua Bíblia, para estudar aquilo que é necessário para que possamos vencer qualquer que seja a luta que venhamos enfrentar em Cristo Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. 1 Coríntios 12, aqui todos nós percebemos que é um texto que fala acerca dos dons espirituais. Mas, meu Deus, eu vim aqui para ouvir uma palavra que viesse a me trazer cura. Mas quando eu li esta mensagem, o que me chamou a atenção foi acerca dos dons de cura e milagres estarem dentro de uma série de dons aqui citados neste verso, nesta passagem. Aí fui lá no grego, né, não querendo imitar o bispo Martinho Lutero, né, porque aquele para pregar e para conhecer grego e hebraico é brincadeira, né, mas, né, querendo pegar um pouquinho dessa prática e me acostumando aos poucos, fui estudar a palavra chamada carismaton, com a origem caris, que significa graça, ou seja,
traduzido para a nossa língua como dons da graça. Gente, uma grande parte daquilo que nós precisamos aqui nos conscientizar, que precisamos buscar como salvação, como restauração, como cura, como milagre, como mudança de vida, de pensamento, é exatamente essa, e nós nos esquecemos disso. Essa palavra foi usada aqui no sentido técnico dos dons espirituais. Do ponto de vista de Deus, o nosso Pai, esta palavra, na tradução, ela foi usada para realizações por parte de Deus, ou de homens de Deus, ou de obras sobrenaturais. Quando nós viemos à casa do Senhor, o que que nós viemos aqui a buscar em primeiro lugar? As obras do Pai, o sobrenatural, a tua presença, o teu Espírito Santo, o conhecimento, a busca, a exortação, e isso vem na cura, isso vem no milagre, porque muitos de nós, como já disse, pode até ter uma doença física, mas também tem uma necessidade de cura, de restauração, de um novo entendimento de quem é Deus, de quem é a sua igreja. Há uma necessidade de cada dia mais entendermos qual é o nosso papel diante dessa sociedade, diante desta comunidade, diante desta congregação. Nós temos aqui hoje uma visitante. Aí perguntam ao pastor, perguntam ao bispo, por que quase não se faz apelo para crente? Meu Deus, apelo para crente? Então a gente pode olhar para essa questão no qual eu estou aqui a falar e já reconhecer que existe algo a ser curado nas nossas vidas, porque se não houvéssemos, não estaríamos no meio de uma igreja, num culto como esse, fazendo um apelo para o evangelismo. Pastor, o senhor está fugindo da temática de hoje, é cura, restauração, é milagre. Sim, é cura, é restauração, é milagre, mas na nossa vida com o Senhor, no nosso relacionamento com Deus, na nossa preocupação com os nossos familiares, com a nossa parentela, que não conhecem a Cristo ainda, ou seja, vão para o inferno. E nessa noite, o Senhor veio me direcionar a falar sobre isso. O dom de curar fornecia restauração de vida. E isso é só para nós que estamos aqui nesta noite? Ou para aquele da nossa casa que ainda não conhece, ou se conhece, está frio, desanimado, desamparado, ficou em casa? Restauração de vida é só para nós que estamos aqui, ou para o nosso vizinho que não teve o privilégio, a oportunidade de ter ciência que nesta noite o Senhor estaria aqui neste lugar para nos curar? Isso é para nos fazer pensar, porque isso está além do poder dos que se intitulam atualmente como pastores, né, curandeiros divinos, né? Eu não sei se você pensa da mesma forma, mas conforme você vai lendo a palavra do Senhor, conforme você vai estudando a Bíblia, conforme você vai dedicando tempo para o aprendizado das coisas de Deus, você começa a ficar um pouco mais seletivo com algumas coisas que tem na internet e até mesmo diante de nós. Isto é bom. Um dia desses eu sei que tem muita gente que não vai concordar comigo, e eu já estou preparado para isso. Mas um dia desse, uma das nossas irmãs, por uma questão ética, eu não vou citar o nome dela. Eu sei que muita gente vai procurar no Face, espero que ela delete antes. Ela disse assim, dizia lá no Face dela: você quer ser liberto? Você quer libertação? Você quer cura? Então vá a um culto aonde tem estudo bíblico, palavra de Deus verdadeira.
Mas muitas das vezes, nós achamos, ou nos enganamos, achando que basta uma oração do diácono, que basta uma oração do pastor, que basta participar de um determinado ministério no qual está tudo bem. Não, não está. Está começando a ficar bem, mas muito mais há do que isso. Para recebermos a cura das nossas enfermidades, inclusive das nossas doenças, da nossa fraqueza espiritual principalmente, precisamos dedicar-nos à leitura bíblica, à procura, à oração, à intercessão. Mas muitas das vezes, como igreja, dizemos que não temos tempo, dizemos que não dá, nos entristecemos ou olhamos logo para o relógio quando o pastor começa a orar e de repente ele esquece do tempo e começam a vir em seu coração necessidades de petições ao Senhor e muitos já querem ir embora. Eu sei que nós temos compromissos nos dias seguintes, eu sei que nós somos levados, estamos aqui agora, estamos pensando naquilo que vamos fazer logo mais ou amanhã e estamos preocupados, eu entendo isso tudo. Mas o que eu estou querendo aqui nesta noite dizer é que se nós queremos realmente crescer em Deus, crescer no conhecimento do Espírito Santo, nós precisamos buscá-lo cada vez mais. E como é que buscamos o Senhor? Como é que recebemos cura? Como é que recebemos restauração? Como começa a nossa libertação? Quando nos dedicamos à leitura bíblica, quando dedicamos tempo para as nossas orações, quando realmente entendemos que o Senhor quer produzir em nós a sua vontade, não mais as nossas apenas, mas estamos querendo peticionar apenas ao Senhor, nós estamos querendo apenas falar com Ele, nós queremos apenas atribuir a Ele as nossas necessidades, mas não queremos ouvir a Tua voz, não queremos saber quem Ele é, não queremos sentir quem Ele realmente é, porque muita coisa seria diferente se realmente fosse o nosso objetivo ao sair da nossa casa, a chegar à casa do Senhor. E quando eu li esta passagem, eu posso dizer a vocês, a primeira coisa que Deus falou e me ensinou é que a palavra nos ensina que Deus, queridos, Deus é quem cura, não é homem, não é pastor, não é diácono. Quem cura é Deus, e de acordo com a sua vontade, e de acordo com o seu tempo. E talvez hajam hoje aqui neste lugar, nesta igreja, pessoas com pensamento bem diferente. A verdade é que o secularismo entrou nos conceitos do crente. Ninguém quer mais entrar numa sala de estudo bíblico. Para começar, nós nem respeitamos o estudo bíblico dentro da igreja. Nós somos os primeiros a dificultar propriamente para os nossos integrantes de fazerem efetivamente parte dos estudos. Nós temos um seminário bíblico. Talvez uma pequena parcela da igreja faça parte do nosso seminário teológico básico. Nós temos um instituto de liderança, talvez uma pequeníssima parte esteja se preparando para receber de Deus uma responsabilidade maior do qual a que temos hoje. E isso eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer nos preparar. Eu quero falar de enfermidade também, mas eu fui motivado em oração depois que eu tive uma tarde meio que corrida com o pastor Dorossi nessa questão de levá-lo ao hospital, e tivemos uma oportunidade de conversar lá dentro enquanto esperávamos os exames, e aquilo foi mudando na minha mente, aquilo que eu entendia que o Senhor, nosso Deus, queria tratar com a igreja, sobre cura, sobre restauração,
sobre busca do Espírito Santo. Estamos na igreja, viemos na igreja, semana após semana, participamos de reuniões ministeriais, temos responsabilidades na casa do Senhor, mas não cremos verdadeiramente, não cremos totalmente. Por isso eu orei ao Senhor nosso Deus: Senhor, coloca em nós nesta noite, na tua igreja, na minha vida, na vida de todos que aqui estiverem nesta noite, a tua vontade. E a vontade do Senhor é que eu busque mais, é que você busque mais, é que a gente tenha mais zelo pela casa do Senhor, que a gente tenha mais compromisso com aquele que precisa de um suporte, de uma ajuda, mas achamos sempre que já fazemos demais. Mas o Senhor está a falar conosco aqui nesta noite. Deus, Ele pode curar, queridos. Eu creio que Ele vai curar aqui nesta noite todas as enfermidades. Eu creio que Ele vai dar esse dom de cura para muitos aqui nesta noite, se assim Ele quiser. Mas isso vai depender de nós aqui nesta noite, de como está o teu coração nesse momento, de como está a receptividade dessa palavra que está chegando ao teu coração, se há uma avaliação, se há uma concordância, não comigo, mas de você com o Senhor, porque como igreja, se nós deixarmos de pregar isso, nós estaremos fazendo mal para todos nós. E talvez algumas igrejas, pela necessidade e preocupação do aumento, do crescimento, da quantidade de membros da congregação, acabe buscando um caminho diferente no qual seja a vontade do Senhor. Mas eu tenho orado porque isso não tem acontecido aqui. Eu sou grato ao Senhor pela liderança dessa igreja, eu sou grato a Deus pelos líderes, pelos diáconos dessa igreja, que apesar das dificuldades que todos nós temos buscado a presença do Senhor, mas estamos vivendo um tempo e um ano de unidade do corpo de Cristo. E quando falamos da necessidade de cura, a primeira palavra que me vem a esta mensagem é exatamente: se eu preciso da cura do Senhor para viver essa unidade. Viver a unidade é se colocar no lugar do outro, é entender a necessidade do outro, é estar ligado nele, é estar junto dele, é apoiá-lo, é sustentá-lo, é levantá-lo. Então por isso eu oro ao Senhor, para que venhamos a cumprir a nossa parte, cada um, o homem, a mulher, os filhos, os pais, as mães, cada um cumprir a sua parte dentro da sua família, para que haja cura também em famílias, em casamentos. Sábado passado tivemos 2 palavras aqui que me bagunçaram, bateram demais. O pastor Martim falou sobre a responsabilidade do homem diante da sua casa. O homem é o cabeça, o homem é o sacerdote, o homem é o que decide, o homem é o que dá, na verdade, aquilo que deve ser feito, a direção, a meta, o foco, é o homem que dá. Mas ele disse o seguinte: a autoridade não pode ser confundida com autoritarismo. Quantos homens estão aqui nesta noite que precisam receber a cura no seu papel diante da sua casa? A responsabilidade do homem, ele trouxe da palavra grega que eu não vou me lembrar, a função do homem é levantar, é animar, é impulsionar, é tirar a prostração, é tirar o problema, é ser a base, é ser o consolo, é ser aquele que dá o abraço. E quantos homens não estão vivendo esse momento na sua vida, diante da sua esposa e diante dos seus filhos, mas que nesta igreja haja cura, em nome de Jesus, dos homens da tua igreja, Senhor,
porque se os homens forem curados, obviamente as esposas serão, os filhos serão, mas como ser curado, pastor? Se ninguém quer tratar de determinados temas, as reuniões que têm tratamento de caráter, o homem vai embora, ele não vem, ele não fica. As reuniões que tiverem que tratar de sexualidade, ele vai embora. Falar de sexualidade? Xiii. Talvez eu pudesse dedicar aqui também alguns tópicos às mulheres, mas eu vou poupá-las nessa noite, até porque o tempo não me permite. Eu priorizei os homens, porque talvez o Senhor quisesse falar com você sobre a cura da tua casa, da tua família, do teu casamento. Deus quer curar, Deus quer restaurar a enfermidade do corpo, da alma, do espírito. Deus quer curar relacionamentos interpessoais e com o Senhor nosso Deus. Mas como, pastor? Preocupa-me ver algumas pessoas vivendo nessa dependência de uma palavra que te sacie das tuas necessidades. Eu já passei dessa fase. Eu estou em busca da vontade do Senhor na minha vida. Meu ministério hoje é para servir de forma eficaz aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Mas tem muitos substituindo por outros recursos. Hoje temos os coaching pregadores. Um dia desses eu recebi uma ligação, um camarada que se intitula pastor, dizendo: o curso é oratória, convencimento, não sei mais o que, psicanálise, não sei. Eu falei: não quero mais isso não, é Bíblia, não é Bíblia, eu não quero. Eu não quero ser um bom pregador, eu não quero ser um bom orador, eu quero ser um homem de Deus a cumprir a vontade do Senhor. E aqueles que seguirem como discípulo o pastor, pode ter certeza que irá aprender exatamente isso e nada mais além do que isso. Reconhecendo o pecador miserável que sou e que todos nós somos, mas que não suportamos ouvir. Mas que haja cura aqui neste lugar, que haja restauração da vontade do Senhor, que vivamos a unidade como igreja em Cristo Jesus, e aí as nossas enfermidades, elas sairão. Haverá ainda maior o número de cura aqui, em nome de Jesus, assim eu acredito. E quem crê, diga amém. Porque tudo começa na tua vida espiritual, tudo começa no teu relacionamento com Deus. O Senhor está aqui, o teu Espírito Santo está a nos sondar. Há um poder terapêutico aqui, mas não é apenas, meu Deus, há necessidade do tratamento médico, não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. O Senhor opera através de médicos, deu sabedoria, deu conhecimento. O Senhor opera através das manipulações, das questões das drogas, das químicas, para haver um controle das nossas taxas, do nosso organismo. Não duvido de nada disso, mas nada disso tem valor e cura se não tivermos uma cura divina aqui neste lugar, nesta noite. A cura começa aqui, começa no nosso comportamento, começa no nosso conceito, começa nos nossos pensamentos. É assim que eu creio. E eu sei que falar isso me faz entrar, muitas das vezes, num terreno perigoso. Eu sei disso. Mas penso ser necessário. E orei ao Senhor para falar sobre isso, à igreja, antes que chamassem os diáconos à frente, antes que orássemos pedindo a cura e o milagre. Em nome de Jesus eu orei, e por isso quero levar a você a ministrar a sua fé, a abrir a sua boca e dizer: Senhor, o meu coração é verdadeiramente seu.
Eu saio daqui curado não apenas das minhas enfermidades, mas também dos meus conceitos e pensamentos. A partir de hoje eu vou procurar buscá-lo ainda mais. Diga isso a ele. Às vezes viemos buscar uma cura, mas a cura que o nosso cônjuge espera é outra. Mudança de postura, mudança de comportamento, liberar o perdão, pedir o perdão. Por que não acontece? Por que você não faz? Por que aqui você até sente que tem que fazer, mas ao chegar na sua casa, no seu trabalho, diante da sua parentela, você se trava? Por quê? Peça ajuda ao Senhor, e Ele vai te dar uma forma de que isso aconteça. E aí você vai ver as coisas começarem a mudar. Há muita gente querendo bênção, querendo milagre, querendo cura, querendo restauração, querendo libertação, mas não faz a sua parte. Como Deus vai fazer? Se não procuramos os especialistas na casa do Senhor, a Bíblia vai dizer os anciãos, ou seja, aqueles que já venceram, que estudaram, que se prepararam para nos ajudar. Nada contra a psicologia, nada contra a psicanálise, nada, também gosto e estudo esses assuntos, mas como igreja nós precisamos confiar no Senhor, e não tratar da nossa saúde apenas secularmente, não. Por isso eu te peço que em nome de Jesus, você possa perceber o quanto a fé que você tem em Deus, a prática da confiança, o viver o cristianismo, o viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, o quanto isso vai te trazer, promover saúde na sua vida, física, emocional e também espiritual. E barreiras serão derrubadas, e grilhões serão arrebentados, e correntes serão quebradas. É esse o poder desse Deus Todo-Poderoso. Mas precisamos ter essa fé, em nome de Jesus. Dr. Carl Farris, eu estou lendo um livro deste homem, crente, homem de Deus, presidente da Sociedade de Medicina do Condado de Jackson, na cidade de Kansas. Num programa de rádio que versava sobre a saúde e sobre a felicidade, a alegria, este homem declarou que no tratamento de doenças, um médico, ele disse que o mal físico muitas vezes se acha de tal forma entrelaçado com o mal espiritual. Vocês entenderam? Talvez a sua enfermidade, talvez não para todos, mas há enfermidades que estão ligadas à sua vida espiritual. Ele disse que quase sempre não se pode determinar uma linha divisória definida entre ambos, ou seja, há doenças que estão em nós, algumas delas hereditárias até mesmo da forma na área espiritual, que precisam ser tratadas. Nós temos ministérios dentro dessa igreja preparados para servir. Não será apenas este culto, não será apenas este momento, mas há necessidade de um tratamento, queridos. É isso que eu queria falar. Aqui começa o milagre, aqui começa a mudança de postura, mudança de comportamento. Aqui começa a procura, começa a se mover, começa a orar ao Senhor: Senhor, quem eu vou procurar? O que eu vou fazer? Aonde eu vou estar? E Ele vai te direcionar em nome de Jesus. Muitos médicos entendem que é quase impossível separar a gastrite dos nervos pela produção gástrica, a adrenalina do estresse. Muitas coisas que sentimos ou pensamentos ao nosso respeito produzem em nossos órgãos, isso é a palavra de um médico, descargas maléficas de hormônios e neurotransmissores, ou seja, a sua ansiedade que gera essa gastrite,
a sua a sua síndrome, a sua depressão, a sua síndrome do pânico, tudo isso começa pelas tuas escolhas, começa pela sua postura, começa pelo seu comportamento. Sabemos que uma doença sim, mas precisamos crer que há um Deus que muda essa história, que muda essa situação. Mas as pessoas hoje estão tão desanimadas, tão desamparadas, meu Deus, alguns até não vieram aqui hoje por medo, alguns não chegaram aqui hoje porque estavam tão para baixo, tão desanimados, que não conseguiram até aqui chegar. Mas nós vamos orar por esses também, para que o Senhor os visite em nome de Jesus, e toda complexidade, toda enfermidade, como diz aqui o salmista, possa sair em nome de Jesus. Olha o que diz comigo aqui, se você pode, abra a sua Bíblia em Salmo 32, eu quero encerrar a palavra lendo esses versos com você. Salmo 32, verso 3. Enquanto calei os meus pecados, vocês acharam? Ou seja, enquanto eu os mantinha escondido, olha só, gente, envelheceram os meus ossos. Há um pecado do passado, do presente, há um erro, há uma fraqueza, há algo que está lá na mão do diabo. Nós precisamos revelar isso. Procure o seu bispo, procure o seu pastor, procure os ministérios, procure os diáconos responsáveis. Mas olha o que diz aqui: enquanto calei os meus pecados, enquanto eu os mantinha escondidos, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia. O meu corpo definhava de tanto gemer, ele está dizendo aqui, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha o que o verso 5 vai dizer, queridos: confessei-te o meu pecado, que haja aqui da tua parte um confessar dos teus erros, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Quer receber a cura? Confesse a Deus, se arrependa e peça perdão. E tu, olha que diz a palavra do Senhor, perdoaste. Deus é um Deus que perdoa, mas precisamos nos arrepender. Perdoaste a iniquidade do meu pecado. E o verso 6 vai dizer: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Suplique Deus enquanto há tempo de encontrar o Senhor. E com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. E tu és o meu esconderijo. Deus, tu és o meu esconderijo. Diga isso: Senhor, tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos. De que, igreja? De livramento. O Senhor quer nos livrar. E o verso 8 vai dizer: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Olha só, e pouco nós temos feito para salvar e curar também o ímpio. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Linda esta passagem, mas muito mais do que bela, muito mais do que linda, é algo que precisa estar na nossa vida dia após dia, momento após momento. E o verso 11 vai dizer para todos nós aqui, independente da situação que você possa nesta noite estar vivendo: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos,
de coração. O milagre de Deus para a sua vida está aqui hoje. E ele já começou a acontecer na sua vida com Deus. Ele está a te esperar. Ele está a te dizer que nesses passos nos quais você virá aqui à frente, haverá aqui diáconos a te tocar com a mão à sua fronte, a ungir com óleo. Não é o toque do diácono, não é o óleo quem vai curar, é a tua fé, é o teu coração, é a tua entrega, é a tua determinação de mudança a partir de hoje. Essa fará toda a diferença na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor quer te dar autoridade, Ele quer te dar cura, Ele quer te dar autoridade para você chegar na sua casa e orar pela sua casa, e lá também ser restaurado, independente de crerem ou estarem aqui. Esse é o poder de Deus na tua vida. Então cumpramos agora aquilo que diz lá em Tiago. Venha à frente os diáconos, por favor. Vai dizer: chame os diáconos, chame os presbíteros, unjam o enfermo. Quem está enfermo nesta noite e veio buscar a sua cura, vai lá atrás da última fila, daquele lado para cá, vai formar uma fila.